Ainda em nosso estudo sobre os atributos de Deus, meditaremos hoje sobre a infinitude de Deus. E o texto que leremos inicialmente na palavra do Senhor está no Salmo de número 145, verso 3, que diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. O fato do nosso Deus ser infinito significa justamente isso que o salmista afirmou, que o nosso Deus é insondável. Significa que nós não temos condições de captar tudo aquilo em nosso Deus. Na verdade, João Calvino ensinava que o finito não pode conter o infinito. Ou seja, nós não conseguimos conter em nós mesmos todo o conhecimento acerca de Deus. Apesar de nós estudarmos a respeito de tantos atributos em nosso Deus, nós não temos como compreender Deus em toda a sua plenitude. Tudo que nós meditamos a respeito de Deus até o momento, e mesmo no final de nossas vidas, quando passarmos toda ela meditando em nosso Deus, ainda assim nós estaremos apenas começando a compreendê-lo. Nós já estudamos um pouco sobre a infinitude de Deus quando estudamos sobre sua eternidade. Porque a eternidade de Deus nada mais é o fato dele ser infinito no tempo. O tempo não pode conter Deus. O fato de Deus ser infinito significa que o nosso Deus não tem limites. E se ele não tem limites no tempo, isso significa que ele é eterno. Nós estudamos também sobre a infinitude de nosso Deus quando nós meditamos sobre a onipresença dele. Isso significa que Deus não pode ser detido em apenas um lugar. Deus está em toda parte, porque não há limites para o nosso Deus. Quando nós meditamos a respeito do amor do Senhor, nós vimos também a sua infinitude, porque o nosso Deus, ele ama sem limites. Não há nada que possa limitar o amor de Deus. O nosso Deus, ele ama plenamente. Quando nós meditamos a respeito da santidade de Deus, nós vimos também que o nosso Deus é infinitamente santo. Ou seja, Deus ele é completamente santo. Infinitamente, não há limites para a santidade do nosso Deus. Quando nós meditamos também acerca da sua bondade, e a bondade do nosso Deus é igualmente sem limites. A misericórdia do nosso Deus não pode ser limitada, nem a sua graça, nem nenhum outro atributo dele. Isso significa que o nosso Deus está completamente acima da nossa compreensão. Isso significa que nós não poderemos entender tudo que o nosso Deus faz. O nosso Deus ele está acima de nós. Não há limites nenhum para Deus. Mas a palavra de Deus ensina que há coisas que Deus não pode fazer. E como é que isso pode se adequar à sua infinitude? Como assim? Que tipos de coisas Deus não pode fazer? A palavra de Deus diz que o Senhor não pode mentir. E isso é verdade, o nosso Deus ele não pode mentir, porque o nosso Deus ele é infinito na sua verdade. O nosso Deus é completamente verdadeiro. Então perceba que o fato de Deus ser infinito significa que nada pode limitá-lo em seu ser. Que tudo que o nosso Deus é, ele é completamente. Que nós não podemos colocar limite em nada que o nosso Deus faz. Mas o próprio Deus, ele se limita. Como nós estudamos no caso da sua paciência, o Senhor ele se restringe em exercer a sua justiça imediatamente, para que ele possa ser misericordioso, para que ele possa ser bondoso, gracioso e amoroso para conosco. A palavra de Deus fala também que o Senhor não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus ele não pode negar a si mesmo, porque o nosso Deus é infinitamente fiel. Mesmo se nós formos infiéis, o nosso Deus ele permanece fiel. Se nós pararmos para pensar e entender que o nosso Deus é dessa forma, que não há como limitá-los, que não há coisa demasiadamente difícil para ele, isso significa que apesar de nós não conseguirmos compreendê-lo, nós devemos nos dedicar a ele, nós devemos servi-lo e nós devemos amá-lo. Porque apesar de não conseguirmos conhecer a Deus completamente, nós podemos conhecê-lo o suficiente para saber que ele é digno da nossa confiança. Principalmente quando conhecemos a respeito do seu Filho.
quando sabemos absolutamente tudo o que o nosso Deus já fez por nós. E o fato de Deus ser infinito significa que nós nunca conseguiremos compreender o que Ele fez por nós na cruz. E significa que quando formos entrar na eternidade e passarmos eternidades dentro da eternidade, ainda assim nós não esgotaremos a respeito de tudo o que o nosso Deus é para nós em Cristo. Significa que a vida de Cristo, apesar de ter sido limitada por um breve espaço de tempo aqui nessa terra, por volta dos seus 33 anos que ele viveu por nós, nós precisaremos de toda uma eternidade para entender o que foi feito por nós nesse tempo. Imagina se formos contar todas as obras de Deus que Deus fez na história, todas as obras que Deus fez na nossa vida, nós não conseguiríamos colocar limite em tudo o que Deus fez, em tudo que Deus ainda vai fazer, porque quando entrarmos na eternidade, o Senhor Deus continuará sendo amoroso, continuará sendo gracioso, continuará sendo misericordioso, e tudo o que o nosso Deus é, Ele sempre será, e será perfeitamente, e será infinitamente. E nós não temos como calcular a grandeza e a infinitude desse Deus. Se os irmãos puderam perceber, o fato de Deus ser infinito, isso qualifica tudo o que Ele é. Deus, tudo o que o nosso Deus é infinito. Isso faz com que nós devamos nos curvar diante dEle, diante da sua infinitude, diante da sua infinita graça, diante da tua infinita misericórdia que Ele concede a nós. Nós podemos louvá-lo infinitamente. É por isso que, irmãos, nós não devemos colocar limites também no nosso serviço ao nosso Deus. Nós não devemos nos limitar a servir a Deus apenas no dia do Senhor. Nós não devemos nos limitar a Deus a servi-lo apenas quando nós sentimos vontade de fazê-lo. Quando nós olhamos para um Deus infinito, isso deve fazer com que nós, com toda a nossa finitude e com todas as nossas limitações, nós queiramos servi-lo mais e mais. O nosso Deus ser infinito nos constrange, porque Ele sendo tudo o que Ele é, Ele sendo infinito em tudo o que Ele é, ainda assim Ele parou, Ele se curvou, Ele se inclinou para nos servir. Veja, aí nós podemos ver isso em Cristo Jesus perfeitamente. Em vez de nós lavarmos os seus pés, Ele é quem lava os nossos pés. Em vez de nós servirmos a Ele com tudo que nós somos, Ele foi quem serviu a nós com tudo o que Ele é. O Senhor colocou todos os seus atributos na sua infinitude para trabalharem, para cooperar para o nosso bem. E em Cristo Jesus nós vemos a plenitude de tudo isso. Que o Senhor nos conduza nesse caminho. Nós não somos infinitos, mas passaremos uma eternidade com Deus. Nossa alma viverá para sempre, assim como o nosso corpo no dia da ressurreição final. E assim poderemos, com nossas limitações, mesmo nós não sendo o Deus infinito, nós podemos servir a um Deus infinito e eternizar a sua glória em nossos lábios. Que nós possamos incansavelmente louvar ao nosso Deus. No nome do seu Filho Jesus. Amém.